Após a morte trágica de sua esposa, Eduardo Menezes nunca mais conseguiu respirar fundo sem sentir o peso da ausência. A casa, apesar de enorme, parecia cada vez menor, sufocante, cheia de lembranças que o perseguiam pelos corredores. Quando Bianca Ferraz entrou em sua vida, trazendo sorrisos leves e promessas de um futuro diferente, ele acreditou, ou tentou acreditar, que talvez pudesse recomeçar. Mas o medo de ser enganado, usado ou simplesmente substituído por conveniência o corroía por dentro. A confiança, para ele, agora era uma ferida aberta. Bianca parecia perfeita demais. Cuidadosa com Eduardo, sempre preocupada com sua saúde, seus compromissos, suas noites insones. Porém, pequenos gestos que ela fazia com outras pessoas chamavam sua atenção. Uma frieza quase automática com funcionários, um olhar impaciente quando alguém demorava a atendê-la, uma arrogância que escapava quando achava que ninguém observava. Eduardo começou a sentir a mesma insegurança que o acompanhou após a morte da esposa, na sensação de que algo estava sendo escondido. Foi então que tomou a decisão que mudaria tudo, testar Bianca sem que ela soubesse. Pediu ajuda à governanta Isadora, a mulher que o acompanhava desde antes de seu casamento e que conhecia os segredos da casa melhor do que ele próprio. Isadora, apesar de desconfortável com o plano, aceitou ajudá-lo. Ela passou a informar discretamente os horários de Bianca, seus humores, e Eduardo reorganizou sua rotina para desaparecer em momentos estratégicos. Ele começou a frequentar uma cafeteria discreta no hotel onde costumava fazer reuniões antigas. Lá ele podia observar, pensar e tentar entender seus próprios sentimentos. E foi ali que Mara, a garçonete de olhos atentos e jeito calmo, entrou na história. No início, ela apenas estranhava a presença silenciosa daquele homem sempre bem vestido, que ficava observando seu celular sem realmente mexer nele. Depois, começou a reparar em algo mais. Havia dias em que Bianca aparecia ali para encontrá-lo, e sempre com pressa, sempre controlando o tom da conversa, e dias em que Eduardo chegava sozinho, abatido, como se estivesse carregando uma verdade que ainda não conseguia encarar. Mara não entendia, mas sentia que havia algo errado naquele relacionamento. Algo que não combinava com a imagem elegante que Bianca tentava exibir. Um desconforto pairava no ar, como se o casal estivesse representando um papel. E sem saber, Mara começava a ocupar um lugar essencial nesse drama, em um lugar que mudaria tudo em breve. Bianca passou a exibir um carinho quase teatral por Eduardo. Tocava seu ombro com frequência, ajeitava-lhe a gravata, sorria de modo exagerado sempre que alguém olhava. Eduardo observava cada detalhe com um silêncio incômodo, como se tentasse decifrar o que daquele afeto era real e o que era apenas encenação. O contraste surgia quando ela se virava para os outros, garçons, motoristas, recepcionistas, qualquer pessoa que não tivesse um sobrenome conhecido. Seu tom mudava, sua expressão endurecia. Era como se a doçura evaporasse e restasse apenas uma mulher fria, impaciente, sempre pronta para reclamar. Na cafeteria, onde Eduardo continuava seu estranho refúgio, Mara notava tudo. Ela não entendia por que aquela mulher, tão atenciosa com o milionário, tratava tão mal quem apenas tentava ajudá-la. Mara, acostumada a lidar com todo tipo de cliente, percebia nuances e olhares que evitavam, palavras ditas com veneno, pequenas humilhações que muitas vezes passavam despercebidas para quem não estava prestando muita atenção. Mas ela estava. Um dia,
Enquanto arrumava mesas próximas ao lounge reservado, Mara ouviu Bianca falando com Regis, o advogado de Eduardo. O tom era baixo, mas o suficiente para gerar desconforto. Bianca perguntava insistentemente sobre documentos que precisam ser resolvidos antes do casamento. Regis, visivelmente inquieto, dizia que aquilo precisava ser discutido diretamente com Eduardo, mas Bianca insistia que ele não estava emocionalmente pronto. A conversa tinha algo de íntimo e tenso, como se ambos guardassem segredos que ninguém mais deveria ouvir. Quando Eduardo chegou alguns minutos depois, Bianca imediatamente mudou sua postura, abraçando pelos ombros como se tivesse acabado de receber a notícia mais doce do dia. Mara observou a cena e sentiu um aperto no peito, uma sensação estranha de que aquilo não era normal. Pela primeira vez, ela viu a expressão de Eduardo vacilar. Ele parecia não acreditar totalmente no sorriso que recebia. Ao voltar para sua mesa, Eduardo sentiu o peso do próprio plano. Testar Bianca talvez estivesse fazendo mais mal a ele mesmo do que qualquer descoberta futura. A dúvida começou a crescer: estaria sendo paranoico? Ou realmente havia algo obscuro por trás daquele comportamento tão calculado? Mara, de seu canto, tentou afastar a ideia, mas não conseguiu. Havia algo errado, profundamente errado. Porém, ela não sabia quem era a vítima verdadeira dessa história, e Eduardo, Bianca ou talvez até ela própria, agora envolvida sem querer em algo muito maior do que imaginava. Bianca começou a tomar pequenas decisões que, à primeira vista, pareciam inocentes, mas que logo se revelaram estratégias calculadas. Ela sugeriu que Eduardo diminuísse contato com amigos antigos, dizendo que alguns só apareciam quando havia interesse. Comentava sutilmente que certos funcionários da mansão pareciam confortáveis demais com a intimidade que tinham com o patrão. Aos poucos, sementes de desconfiança eram plantadas, uma a uma, como quem move peças silenciosas em um tabuleiro de xadrez emocional. Isadora, que conhecia cada gesto e cada mudança dentro daquela casa desde antes da morte da esposa de Eduardo, percebeu rápido o que estava acontecendo. A harmonia sempre presente entre funcionários começou a ruir. Pequenas brigas surgiram, mal-entendidos apareceram, e a atmosfera antes acolhedora se transformou em algo pesado. A governanta tentava alertar Eduardo, mas ele, fragilizado pela dor e pela dúvida sobre seu próprio julgamento, preferia observar de longe antes de tomar qualquer decisão. Dividia-se entre o carinho que sentia por Bianca e a sensação amarga de que algo estava sendo arrancado de sua vida peça por peça. Enquanto isso, a cafeteria continuava sendo o lugar onde Eduardo buscava silêncio, e onde Mara, involuntariamente, acompanhava seu drama. Certo dia, Mara testemunhou algo que nunca esqueceria. Uma nova funcionária do hotel, ainda insegura, serviu o café de Bianca com um pequeno atraso. Sem pensar duas vezes, Bianca segurou o braço da jovem com força, sussurrando um insulto cortante que fez a moça quase chorar. Tudo isso em uma fração de segundos, antes que Eduardo chegasse, antes que qualquer máscara caísse. Mara ficou paralisada. Aquela crueldade silenciosa, escondida atrás de elegância e perfume caro, foi diferente de tudo que já tinha visto. O sorriso de Bianca, tão ensaiado na presença de Eduardo, agora parecia ameaçador. Pela primeira vez, Mara sentiu medo, e não por si mesma, mas por aquele homem silencioso que parecia se apegar à última chance de ser amado. Quando Eduardo chegou,
Bianca o recebeu com a doçura habitual, como se nada tivesse acontecido. Mara observou de longe e sentiu uma urgência estranha, como se precisasse avisá-lo, protegê-lo, mesmo sem saber como ou porquê. A partir daquele instante, ela teve certeza, e Eduardo não estava apenas sendo enganado. Ele estava emocionalmente em risco, e, se ninguém interferisse, poderia perder muito mais do que imaginava. Com o passar das semanas, Regis começou a aparecer na mansão com uma frequência que não podia mais ser ignorada. Sempre chegava em horários em que Eduardo estava fora, e reuniões de negócios, consultas médicas, ou simplesmente suas caminhadas solitárias para pensar. Cada visita parecia calculada, discreta, mas suficiente para deixar Isadora em alerta. A governanta conhecia a rotina da casa melhor do que ninguém e sentia que algo estava se formando ali, algo que poderia desequilibrar completamente o frágil estado emocional de Eduardo. Isadora tentou várias vezes alertá-lo discretamente. Falava sobre os horários suspeitos de Regis, sobre olhares trocados com Bianca que não pareciam inocentes. Mas sempre que tentava insistir, Bianca encontrava uma maneira de intimidá-la. Um olhar firme, uma palavra sussurrada no corredor, e Isadora recuava, preocupada em não criar um confronto direto. O ambiente na mansão tornava-se cada vez mais tenso, com pequenos sinais de manipulação espalhados por todos os cômodos. Eduardo, ainda confuso, continuava observando à distância, tentando separar a preocupação racional da paranoia que começava a crescer em seu peito. Enquanto isso, Mara continuava servindo mesas na cafeteria do hotel, sempre atenta ao que acontecia na mansão quando tinha oportunidade. Certo dia, por coincidência, ouviu uma conversa que a deixou gelada. Bianca e Regis estavam sentados em um canto, falando baixo, mas não tão baixo a ponto de impedir que alguém atento captasse palavras-chave. Regis mencionava valores, prazos e ajustes necessários antes do casamento. Bianca respondia com firmeza, deixando claro que não aceitava esperar, precisava que tudo estivesse garantido financeiramente. O tom da conversa era mais íntimo do que profissional, havia cumplicidade, conluiu e um objetivo que não envolvia apenas Eduardo, mas seus recursos e confiança. Mara recuou, seu coração batendo rápido. Pela primeira vez, ela se viu diante de um dilema profundo, deveria intervir e alertar Eduardo, correndo o risco de se expor ou ser desacreditada, ou deveria permanecer uma espectadora silenciosa, observando, reunindo informações e esperando por um momento mais seguro para agir? A dúvida a paralisava, mas também acendia nela uma determinação silenciosa, e aquela história estava prestes a se tornar muito maior do que qualquer um imaginava, e o destino de Eduardo poderia depender da coragem dela. Bianca parecia cada vez mais confortável em manipular a atmosfera da mansão. Um dia, ela aproveitou uma oportunidade cuidadosamente preparada para semear desconfiança em Eduardo. Pediu a Isadora que lhe entregasse certos documentos, mas sussurrou para um funcionário acreditar que ele vai perceber algo errado. Eduardo, observando de longe, viu a governanta hesitar, entregar os papéis de forma rápida e, ao sair, esbarrar em Bianca. A cena, montada com precisão, fez com que tudo parecesse suspeito. Eduardo sentiu aquele frio conhecido e o mesmo medo de ser traído que o assombrou desde a morte da esposa. Pela primeira vez, quase caiu na armadilha emocional que Bianca criará. Enquanto isso, Mara estava no hotel, mas suas atenções nunca estavam totalmente longe da mansão. Observava Bianca em sua rotina e, sem perceber,
captou uma conversa ao telefone que não deveria ouvir. Bianca falava em voz baixa, mas suficientemente audível para quem estivesse atento, e mencionava algo sobre adiantar os planos e garantir que tudo esteja pronto antes que ele perceba. A garçonete sentiu um calafrio percorrer a espinha. Não era apenas ambição, havia urgência, segredos e intenções escondidas por trás do sorriso impecável que Bianca exibia para Eduardo. O clima na mansão tornou-se pesado, quase sufocante. Cada corredor parecia carregar ecos de desconfiança e tensão, cada olhar trocado entre funcionários carregava uma carga de medo velado. Isadora, sempre discreta, tentava manter a ordem, mas sentia que o equilíbrio prestes a quebrar. Eduardo, isolado em seus pensamentos, passava horas analisando cada gesto, cada sorriso, cada palavra que escapava de Bianca. Mara, do seu lado, percebendo a gravidade da situação, começou a compreender que seu papel poderia ser mais importante do que jamais imaginara. Ela precisava decidir se continuaria apenas observando ou se interviria, sabendo que qualquer movimento errado poderia intensificar o caos emocional que já pairava sobre todos na mansão. A tensão aumentava, cada dia mais intensa. Segredos escondidos, intenções dissimuladas e olhares calculados se entrelaçavam em um fio tênue, prestes a romper. E, enquanto todos pareciam desempenhar papéis cuidadosamente ensaiados, ninguém percebia que uma testemunha silenciosa, Mara, já começava a juntar as peças da verdade, que poderia mudar tudo de forma irrevogável. Eduardo passou a noite acordado, sentado na poltrona da biblioteca, rodeado por pilhas de documentos e fotos antigas. A dúvida corroía sua mente: por quanto tempo ele continuaria a testar Bianca antes que o desgaste se tornasse irreversível? Cada sorriso falso dela, cada gesto calculado, fazia seu coração oscilar entre esperança e medo. Finalmente, decidiu que era hora de encerrar o teste e confrontá-la. Mas quando pensou em chamá-la, em expor todas as suas suspeitas, hesitou. O peso da solidão apertava o peito, mesmo cercado por luxo, ele se sentia vulnerável, desprotegido, como se qualquer decisão pudesse destruí-lo emocionalmente. A lembrança da esposa perdida pesava ainda mais. O medo de errar e se enganar novamente o paralisava. Enquanto isso, no hotel, Mara não conseguia esquecer o que ouvirá e vira nas últimas semanas. Ela sabia que havia algo sério acontecendo na mansão, algo que colocava Eduardo em risco emocional e talvez financeiro. Pela primeira vez, decidiu que não podia permanecer como mera espectadora. Procurou Isadora, que a conhecia há anos e tinha a confiança da família Menezes. Contou-lhe tudo o que presenciara, e as conversas secretas de Bianca com Regis, a forma como manipulava os funcionários, as palavras que insinuavam segredos e planos adiantados antes do casamento. Isadora ouviu atentamente, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Alívio por finalmente alguém ter percebido, preocupação pelo perigo de que Eduardo continuasse às cegas, prestes a se machucar ainda mais. As duas mulheres formaram então uma aliança improvável. Mara, com sua coragem e atenção aos detalhes, Isadora, com sua experiência e conhecimento da dinâmica da mansão. Sabiam que precisavam agir discretamente, pois Bianca era habilidosa em manipular percepções e Eduardo ainda estava emocionalmente frágil. Qualquer movimento errado poderia levá-las a serem desacreditadas ou até expulsas. Mas havia um senso de urgência que não podia ser ignorado. O casamento se aproximava, e com ele,
A possibilidade de que Bianca conseguisse seu objetivo sem que ninguém percebesse. Algo grande precisava ser revelado, e rapidamente. Mara e Isadora sabiam que estavam prestes a entrar em um jogo perigoso, onde cada detalhe contaria, e a verdade precisava vir à tona antes que fosse tarde demais. O peso da responsabilidade caía sobre os ombros de ambas, mas também havia uma determinação silenciosa: proteger Eduardo de uma armadilha emocional cuidadosamente construída. Mara começou a agir com mais cautela. Após dias observando padrões e escutando conversas, ela percebeu que precisava de provas concretas antes de tomar qualquer atitude. Sabia que Eduardo, apesar de desconfiado, ainda não estava pronto para confrontar Bianca diretamente. Então, em uma tarde tranquila no hotel, Mara decidiu investigar discretamente os documentos que Regis, distraído ou apressado, havia esquecido sobre a mesa do escritório. Papéis, contratos e planilhas que pareciam comuns à primeira vista começaram a revelar padrões preocupantes, valores sendo redirecionados, autorizações de controle de empresas e cláusulas estranhas que mencionavam Bianca de maneira estratégica. Ao folhear mais páginas, Mara sentiu o coração acelerar. Não era apenas ganância ou interesse casual, havia um plano bem estruturado para assumir parte do império de Eduardo. Ela sabia que precisava de ajuda para decifrar tudo. Procurou Isadora imediatamente, levando os documentos cuidadosamente guardados. A governanta, ao analisar cada detalhe, confirmou suas suspeitas: Bianca não estava apenas manipulando emocionalmente Eduardo, havia um conluio financeiro com Regis, pensado para garantir poder e influência assim que o casamento fosse consumado. O choque inicial deu lugar a uma estratégia silenciosa. As duas mulheres, apesar de suas diferenças, formaram uma aliança improvável. Precisavam agir com precisão, sem que Eduardo soubesse, porque ele ainda estava emocionalmente fragilizado pela viuvez. Qualquer notícia precipitada poderia quebrar sua confiança, aprofundar sua dor e fazê-lo recuar de vez. Elas discutiram cada detalhe em sussurros, planejando movimentos discretos, quais funcionários poderiam ser aliados, quais observações precisavam ser feitas, e como criar uma oportunidade segura para Eduardo testemunhar a verdade por si mesmo. Enquanto isso, Mara sentia uma mistura de medo e determinação. Sabia que, se falhasse, não apenas Eduardo poderia ser prejudicado, mas também ela e Isadora poderiam se tornar alvos da manipulação de Bianca. Mas havia uma chama silenciosa de justiça e proteção dentro dela. A cada página que analisava, a teia de mentiras se tornava mais clara, e o senso de urgência crescia. Elas não podiam mais esperar, algo precisava ser revelado, e logo, antes que Bianca conseguisse transformar seu plano em realidade. O destino de Eduardo, e talvez de toda a mansão, estava prestes a mudar. Mara sentia o peso de cada decisão em suas mãos. Depois de dias reunindo provas e observando os padrões de Bianca, ela sabia que o momento da verdade precisava chegar, mas não podia ser de forma precipitada. Um movimento errado e Eduardo poderia se sentir traído ou emocionalmente devastado, e Bianca, com toda sua astúcia, poderia manipular a situação a seu favor. Cada detalhe precisava ser planejado com precisão. Ela decidiu envolver discretamente Alberto, um funcionário antigo da família que havia sido afastado por Bianca há alguns meses. Alberto conhecia os meandros da mansão, os horários dos patrões, os corredores secretos e até os pequenos hábitos que poderiam passar despercebidos. Mara encontrou Alberto no depósito do hotel e,
com uma mistura de firmeza e cautela, explicou o plano. Ele ouviu atentamente, percebendo que finalmente havia alguém disposto a enfrentar a manipulação de Bianca. Com sua ajuda, Mara podia criar uma situação onde Eduardo testemunharia a verdade com seus próprios olhos, sem que ninguém pudesse alegar falsidade. Nos dias seguintes, Mara começou a coordenar discretamente cada passo. Observava Bianca de longe, estudava suas rotinas e suas pequenas estratégias de controle. Alberto ajudava a mapear os momentos em que Bianca estava mais vulnerável a se revelar, seja por descuido, seja por excesso de confiança. Mara planejou que a cena fosse no momento certo, com Bianca acreditando que Eduardo estava ausente, mas que, na verdade, ele poderia ouvir cada palavra sem ser notado. O coração de Mara batia mais rápido a cada dia. Ela sabia que estavam prestes a desencadear algo irreversível. Cada escolha era decisiva, e se Eduardo chegasse cedo demais, se Bianca percebesse a armadilha, tudo poderia desmoronar. Ela e Alberto precisavam de coordenação perfeita, calma e silêncio absoluto. O clima se tornava quase palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mara sentia que o momento da revelação se aproximava, carregado de tensão, medo e expectativa. Cada passo, cada suspiro, cada gesto poderia mudar o destino de Eduardo, e ela estava determinada a garantir que a verdade finalmente viesse à luz, sem prejudicar mais ninguém do que o necessário. A teia cuidadosamente tecida de mentiras estava prestes a ser desvendada. O dia da revelação finalmente chegou, e a tensão na mansão era quase palpável. Mara sabia que cada detalhe precisava estar perfeito, um erro e toda a operação poderia fracassar. Ela havia preparado um esquema meticuloso e Eduardo deveria estar presente sem ser visto, escondido em um local estratégico, enquanto Bianca e Regis se sentariam para discutir os detalhes finais de seu plano financeiro. Cada movimento, cada palavra precisaria ser captada sem levantar suspeitas. Mara guiou Alberto pelos corredores, certificando-se de que todos os funcionários estivessem posicionados de forma a não chamar atenção. Ela conhecia Bianca, sabia de sua confiança exagerada, de sua sensação de superioridade e de como subestimava aqueles que considerava simples. Era essa arrogância que Mara estava prestes a explorar. Eduardo, em seu esconderijo, sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo, expectativa e ansiedade. Ele ainda amava Bianca de certa forma, mas precisava ver a verdade com seus próprios olhos antes de tomar qualquer decisão definitiva. Quando Bianca e Regis começaram a conversar, a tensão atingiu seu ápice. O diálogo, carregado de segredos, revelava o verdadeiro objetivo, o plano para assumir controle parcial dos negócios de Eduardo, sem que ele percebesse, e as estratégias cuidadosamente calculadas para manipulá-lo emocionalmente. Cada palavra soava como uma lâmina cortante para Eduardo. Ele assistia, atônito, sentindo uma dor profunda que misturava traição e alívio, e finalmente compreendia toda a extensão da manipulação, mas também sentia o peso da libertação ao perceber que, finalmente, não estava sozinho na batalha. Bianca, por outro lado, permanecia inconsciente do que ocorria ao seu redor. Sua confiança a fazia acreditar que ninguém poderia ultrapassá-la. Mas quando Eduardo se moveu levemente, apenas o suficiente para aparecer, o choque foi imediato. Pela primeira vez, ela percebeu que havia subestimado não apenas Eduardo, mas também aqueles que ela considerava meros espectadores. Mara observou em silêncio,
sentindo uma mistura de alívio e ansiedade, e a verdade finalmente vinha à tona, mas o impacto emocional para todos seria profundo e irrevogável. Eduardo respirou fundo, encarando Bianca com olhos que misturavam dor e determinação. Ele finalmente enxergava tudo com clareza, a manipulação, a ambição, a traição emocional, e sabia que, a partir daquele instante, nada seria como antes. A máscara de Bianca caíra, e o jogo que ela havia cuidadosamente arquitetado estava prestes a desmoronar. O momento finalmente chegou. Eduardo entrou na sala principal da mansão, cada passo carregado de determinação e calma. Não havia gritos, não havia explosões de raiva. Apenas a firmeza de quem viu a verdade e decidiu enfrentá-la de frente. Bianca estava sentada no sofá, o rosto ainda adornado com aquele sorriso calculado, que agora parecia frágil e quase desesperado. Ela percebeu imediatamente que o jogo havia acabado, que sua estratégia havia sido ultrapassada por algo que não tinha previsto, e a coragem e a astúcia de Mara, e a lealdade silenciosa de Isadora e Alberto. Eduardo começou a falar com uma voz firme, mais tranquila, cada palavra carregando a força da verdade que Mara havia reunido. Expôs cada ação, cada manipulação, cada plano financeiro que Bianca arquitetara com Regis. Nada ficou por dizer, mas o tom não era acusatório, era apenas a realidade, nua e crua, que finalmente precisava ser encarada. Bianca tentou se justificar, inventando desculpas, alegando mal-entendidos, tentando minimizar cada ato, mas tudo estava documentado, tudo tinha sido testemunhado. Sua defesa soava cada vez mais vazia, cada palavra um eco sem sustentação diante da clareza da situação. Mara, Isadora e Alberto permaneceram discretamente ao lado de Eduardo, oferecendo seu apoio silencioso. Não era apenas a presença física, mas a certeza de que ele não estava sozinho, de que havia pessoas que se preocupavam genuinamente com seu bem-estar e com sua vida emocional. Eduardo, apesar da dor, sentiu uma leveza crescer dentro dele. Pela primeira vez em meses, percebeu que a verdade libertava mais do que qualquer ilusão de conforto poderia proporcionar. Lágrimas escorriam de seus olhos, não apenas pela traição, mas também pela descoberta do valor das pessoas simples que sempre estiveram ao seu lado. Ele viu que o apoio verdadeiro não vinha de riqueza, status ou promessas falsas, mas da honestidade, da coragem e da lealdade silenciosa de quem realmente se importa. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a reconstruir sua vida com mais confiança. A mansão, antes cheia de sombras e manipulações, voltou a ser um lar, agora iluminado por relações genuínas. Mara, inesperadamente, ganhou um espaço importante em seu mundo, e não apenas como testemunha da verdade, mas como alguém com quem poderia contar, alguém que, sem querer, se tornou parte essencial do seu futuro. A história de dor, engano e desconfiança transformou-se em um caminho de confiança, aprendizado e conexão humana, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, a verdade e a lealdade sempre encontram seu lugar.